Eu nasci lá num distrito de Bocaiúva, que chamava Conceição do Barreiro. Nós éramos 5 irmãos, uma mulher e 4 homens. Nós 4 somos vivos, né? O Vandir, que foi prefeito de Bocaiúva 3 vezes, o Sócrates foi prefeito de Francisco Dumont. Esse distrito em que eu nasci, na reforma administrativa de 52, eu emancipei. Bom, em Bocaiúva, eu fui para começar a minha vida profissional. Lá eu advoguei durante 5 anos. Neste período que eu fui advogar em Bocaiúva, a política lá estava muito efervescente. O Alckmin liderava o PSD local, que fazia uma aliança com o PTB. E do outro lado fazia oposição ao Alckmin, o PR, né, e a UDN, que eram coligados. Então eu cheguei a Bocaiúva para advogar. Dias depois, eu fui procurado pela oposição, que me convidou: você podia aceitar ser prefeito, podíamos harmonizar Bocaiúva, etc. Eu falei: não, eu vim para ser advogado e não quero desviar dessa rota. Bom, além disso, eu pensei, oposição naquele tempo era regime ditatorial. Oposição não tem condições nenhuma de conseguir nomear. Naquele tempo era nomear prefeito, né? Dias depois, eu recebi elementos do PSD, da área do Alckmin, para dizer que se eu aceitasse, que seria possível, né, que eu fosse nomeado. Eu dei a mesma resposta: eu vim para ser advogado e não quero desviar. Mas depois de 5 anos, eu transferi o meu escritório para Montes Claros, né? A comarca era melhor, eu já tinha uma experiência, fui para Montes Claros. Para lá, foi nomeado, naquele tempo, foi nomeado prefeito Dr. João Procópio de Carvalho, pai desse advogado, Murilo Procópio de Carvalho. Bom, depois o João Procópio deixou a prefeitura, né, porque ele acabou enamorando, se casando com uma filha do chefe político da oposição, que era o Francisco de Menezes Júnior, conhecido por Nhozinho mesmo. E, em virtude do namoro, do casamento, ele então também passou para a oposição. Mas, ao fim da minha permanência em Bocaiúva, eles abriram concurso aqui para juiz municipal. Eu falei: essa advocacia vai demorar muito, eu vou fazer concurso para juiz municipal. E me inscrevi para juiz municipal. Enquanto isso, lá, a política em Bocaiúva, eles caminharam no sentido de lançar o Procópio como candidato a deputado estadual. Mas, tempos depois, apareceram lá os amigos de Bocaiúva e procuraram em Montes Claros. Você, quando estava em Bocaiúva, queria ser só advogado, mas você já foi advogado 5 anos, você está aqui agora, nós queremos
a sua colaboração na política de Bocaiúva. Você tem inscrito para fazer concurso para juiz municipal. O Procópio, pelo que nós estamos sentindo, não tem muita possibilidade de êxito. Então, nós queríamos que você passasse a fazer a política em Bocaiúva, chefiando as duas correntes, PR e UDN, porque as duas correntes havia muitas incompatibilidades pessoais, porque uma parte da UDN do PR vinha da família do Alckmin, que eram, assim, dificuldades insuperáveis. Enfim, eu acabei concordando. E disputei a eleição para a Constituinte Mineira de 1947. Tive 700 votos só. Uma boa lição política. Embora eu fosse ligado às fontes oposicionistas a ele, eu não estava participando da luta. Por outro lado, meu pai ele nasceu em Chiclete, mas foi criado em Bocaiúva e chegou a ser vereador. E os meus irmãos, à época, já lideravam a política no distrito de Conceição do Barreiro, que era o maior núcleo eleitoral municipal. Quando eu entrei na atividade política, o Alckmin já era um nome respeitável, já tinha uma projeção nacional, né? E eu conhecia assim de vista. Uma ou duas vezes que ele foi a Bocaiúva, nós conversamos, mas o relacionamento foi assim, sempre cerimonioso. Bom, depois esse relacionamento ficou assim mais afetuoso, porém politicamente vigoroso, porque as minhas bases eram intransigentes, como as dele. Então, o nosso relacionamento foi bom, foi assim pessoalmente muito bom, né? Eu sempre tratei com respeito, com consideração, e ele sempre me dispensou também atenção, etc. Mas isso não impedia de que eu cobrasse dele quaisquer escorregão na política estadual, na política municipal, porque o grupo político, tanto de um lado como do outro, cobravam isso, né? O governador de Israel me chamou um dia, nós éramos todos da Arena. Ele me chamou um dia lá no palácio, falou, olha, você e o Alckmin lutam pelas coisas para Bocaiúva. Então, assim, em vez de vocês ficarem puxando uma corda para um lado, outra corda para o outro, eu pensei que vocês podem reunir. Olha, eu tinha aqui eu tinha um compromisso, tinha 2 compromissos, né? Ajudar a eleição de senador do Capanema e ajudar e encaminhar o Ovidio de Abreu, a Ovidio de Abreu. O Capanema entra na chapa por Minas Gerais, etc. O Ovidio vai ser presidente dessa movimento aqui de Barroso. O Alckmin, ele não quer outra coisa, só quer Congresso.
você também só quer Congresso. Então, eu acho que é bom para Bocaiúva, vocês podem fazer muito mais, etc. O governador, eu não posso dar a resposta. Tem que consultar lá as minhas bases, etc. Enfim, fui lá, fiz as consultas, voltei, falei, olha, algumas resistências, mas eu penso que podemos fazer. Daí ele chamou o Alckmin. Alckmin, não sei se é na Palácio do Despacho, tem aquele salão de despacho e tem uma sala lá no fundo, onde tinha a televisão. Aí ele chamou, Alckmin, vem cá. Aí ele saiu e falou, ó, estou recebendo um arquivo disso, ele consultou e me deu essa resposta, né? Que é possível, né? Mas haverá alguma resistência. Ele falou, pois é, mas da minha parte também há resistência. Então, virou e falou assim, ó, quem precisa de voto não precisa de ficar procurando resistência, não. Isso é mais conversa de candidato. Enfim, sob os auspícios dele, sempre lá combinado. Falei, olha, o governador, há uma coisa. Como nós fazemos política contra o Alckmin desde que eu comecei a minha atividade, eu desejo contar com a companhia dele para nós viajarmos num município para dizer por que nós mudamos de comportamento. Aí, eu não sei se foi o Israel ou o Alckmin, um deles falou, acho que foi o Israel, não, mas você sabe que o Alckmin tem outras obrigações, e ele também não tem a sua mocidade, etc. Então, essa é uma exigência que talvez ele não possa cumprir. Eu falei, tá bem, mas o presidente diretório lá é o Antônio Augusto Vale, é o cunhado dele, é quem faz a política dele. Então, ele dá instruções ao Antônio Augusto. Cumpriu-se. E nós viajamos o município todo. Eu chegava, fazia reunião, toma por isso, tal. Aqui está o Antônio Augusto, o doutor Alckmin não veio, mas vocês sabem, é o cunhado dele. Depois dessas viagens todas, e faltando uns 3 ou 4 dias para a eleição, o Vandic, o meu irmão, que era prefeito lá, e que tinha relações muito cordiais com o Alckmin, eles se espelharam e falaram assim, olha, o Alckmin não vai cumprir o acordo com o senhor. Eu falei, bom, eu não propus, se não cumprir, o que é que eu vou fazer? Bem, na verdade, nós falamos, enquanto não receber uma correspondência dele, nós consideramos que o acordo ainda permanece. Aí ele mandou uma correspondência ao Vandic, meu irmão, dizendo que tinha compromissos, etc., e não fazia restrições a que nós votássemos com o partido dele, mas fugindo do compromisso. Bom, então nós tomamos outra decisão, apoiamos outra candidatura. Foi quando ele perdeu a eleição pela primeira vez. Aliás, com muito sentimento também, lastimei muito que ele tivesse pedido a eleição, porque era uma grande figura, nós tínhamos boas relações, prestava bons serviços ao país, mas era a contingência da política municipal. Ele falhou e não se consideramos rompido o acordo. Não foi majoritário no município o nosso candidato, foi o Edgar Pereira, mas foi o majoritário na cidade. Ele era a grande figura da política nacional, né? E eu fazia oposição a ele em Bocaiúva. E aqui, nas minhas atividades da Assembleia, né, eu consegui dar um desempenho
considerado satisfatório, principalmente pela imprensa, que me ajudou muito. A imprensa me promovia muito, não é? Porque eu combatia o que era notícia. Então, eu falo que ele me ajudou muito assim, com a figura política dele, e foi o alvo da minha atividade. Se eu fizesse oposição a um deputado federal que não tivesse a projeção dele, eu também não tinha conseguido a projeção que consegui. Em relação aos governos estaduais, de todos os acordos, eu fazia esta ressalva. Eu cumpro todos os compromissos do partido, mas quero liberdade para fazer oposição ao Alckmin. Eu já estava advogando em Montes Claros, tive o apoio do PR de Montes Claros, que era um PR forte. Era chefiado pelo Dr. Zé Esteves, que mais tarde foi deputado federal, foi secretário, e dirigido pelo sogro dele, João Lopes da Costa, homem de muita influência política, etc. Deputado do partido que, na ocasião, chegou a eleger 8 deputados. Mas daí em diante, Montes Claros, eu não tive mais o apoio de Montes Claros, então eu empatei uma eleição com o Gregoriano Canedo, que era do meu partido. Os 4 votos restantes vieram apoiados aqui no tribunal. Então, o primeiro saiu para mim, o segundo saiu, eu falei, vou ganhar do Canedo. Mas os outros 2 saíram para ele, ele era o mais velho, ficou com o lugar. Na ocasião, era possível sair candidato para deputado e para o executivo. O Carone, o Jorge Carone, esse que foi prefeito, ele saiu candidato para os 2 cargos. Então, ele se elegeu prefeito, renunciou, e eu fiquei, era primeiro suplente, e entrei. Os partidos políticos funcionavam como partidos, tinham força. Por exemplo, em Bocaiúva, o PSD tinha comando e o PTB tinha comando, como do nosso lado. O PR tinha comando e a UDN tinha o seu comando. Mas o que se decidia na aliança dos 2 lados se cumpria inteiramente. Então não havia norma legal impondo a fidelidade partidária, mas a disciplina dos partidos, né? E um certo critério na escolha de chapas para cargos, né? Sempre fortaleceram essa noção de responsabilidade política. O PR sempre foi considerado o partido mais disciplinado em Minas Gerais. Vou contar este caso. A bancada do PR, na época, o governador era Juscelino. A bancada do PR era 13. O PSD tinha, acho que, mais da metade da bancada. E na composição, o PR foi aqui, tinha um vice-presidente, tinha um vice-governador, tinha secretarias de Estado. Mas um dia, o PSD reclamava do Juscelino, que o Juscelino dava muita força ao PR, não dava força ao partido, que era o majoritário, etc. Então mandaram o Último de Carvalho, não sei se você conhece o Último de Carvalho, era um sujeito muito hábil e assim, muito jocoso na conversa, então foi lá para reclamar do Juscelino. Estava aqui reclamando em nome do PSD, nós somos 20 e tantos, quase 30, e você dá força ao PR,
porque o PS só tem 13. Eu vou te dar a resposta agora. O PR tem 13 deputados. Quando eu mando as coisas para a Assembleia, e eu tenho os 13 votos, ou tenho os votos de todos os presentes. Nós temos 30 e tantos e eu preciso ficar atrás de um e outro. Depois que o Juscelino ganhou o governo, tinha um município lá do norte de Minas que ele ajudou demais, era muito ligado, eles votavam nele, etc. Bom, nessa eleição do Juscelino, eu passei a ser majoritário no município, que era do antigo PSD. E, como bom perrista, eu cobrava. E não, dificuldade, isso incomodava muito o Juscelino, incomodava muito o Arthur Bernardes, filho, o Arthurzinho, como nós chamávamos, que era já o comandante aí do partido, o chefe do partido. Para poder resolver isto, houve uma reunião da nossa bancada, do PR, com o Juscelino. Ele foi como governador lá na Secretaria do Interior, que era dirigido pelo Pedro Braga, para ver como é que se fazia em Porteirinha, porque em Porteirinha não concordava com o delegado. Era até um fazendeiro muito bom, mas assim, muito ignorante, etc. E muito manipulado, né? E os meus companheiros não aceitavam. E o Juscelino, tal, uma fórmula, outra. Bom, não teve jeito. O preço era entregar a meu grupo a chefia do município. O PSD é uma apreciação feita de fora, né? Era um partido que crescia muito, um comando assim, com muita influência, né? Tanto que deu o presidente da República, mas não sei se por força do número, quais razões, não tinha essa disciplina que o PR tinha. Porque lá no PR o regulamento era este. Antes de tomar a decisão, cada um pode se manifestar como quiser. Tomada a decisão tem que se cumprir. Eu que dava muita entrevista, né, e tal, então, antes eu ficava livre para as minhas manifestações. Agora, a UDN também foi sempre muito disciplinada, mas por outro fundamento. Era a oposição à situação existente, né? Sempre foi governo, né? Porque o meu partido era muito solicitado para participar dos governos. Então, sempre, só num período não fomos governo, porque foi na eleição do Magalhães Pinto. Essa também tem um aspecto interessante. Bom, o Magalhães Pinto conseguiu a eleição, surpreendentemente, né? Porque, embora trabalhasse, organizasse, mas pensava-se que ele não ganhasse a eleição, porque todas as forças políticas, praticamente as forças sindicais, esse estudante, era tudo apoiando o Tancredo, que disputou com ele. Mas, na verdade, ele surpreendeu. Agora, esse fato que faz uma luzinha na
na estratégia do grupo do Magalhães ou dele próprio, eu não sei. Havia um viajante que frequentava muita região do norte, acho que era filho de um sírio, muito amável, muito meu amigo, etc. E encontrava pelo tempo, ele falava, você precisa voltar no Magalhães Pinto para você lá da UDN de Bocaiúva e tal. E insistia muito. Falei, eu vou levar ele lá, no seu escritório. Falei, olha, eu já tenho compromisso com o Tancredo, não posso mudar, mas terei muito prazer em recebê-lo. Eu achei também que fosse um pouco de conversa de viajante, né? Bom, então um dia ele me telefonou e falou, você vai no seu escritório? Hoje vou. Eu passo lá com o Magalhães Pinto. Tá bem. Mas eu não fui. Eu falei, no Magalhães não vai passar lá. Bom, um dia, já eu, vendo o Magalhães Pinto, ele era muito cordial, me dava muita atenção. Um dia ele falou comigo, e eu quero te fazer uma pergunta. Pois não, governador. Então perguntou, você conhece bem o fulano? Conheço muito, foi viajante. Pois é. Por que você não me esperou no seu escritório? Falei, olha, porque eu não acreditei que o senhor fosse lá. Ele falou, por isso é que eu ganhei a eleição. Por isso é que eu ganhei a eleição. Eu ia a tudo. A última eleição que eu disputei foi em 83. A penúltima, a penúltima eu já entrei a reboque. Como eu disse, eu estou muito ruim de voto. Eu sempre dizia lá, eu não tenho os eleitores da minha região. Os eleitores da minha região são dos meus companheiros que me apoiam. Eu só sou usuário dos votos. Agora, procuro retribuir em benefícios esse apoio que eu tenho. E, por exemplo, essa universidade, a Unimontes, a Universidade de Montes Claros, foi um projeto de minha autoria. Eu criei a Fundação Norte Mineira de Ensino Superior, né? E implantamos no governo do Magalhães Pinto, ela mesmo passou a funcionar e acabou sendo oficializada com a Universidade do Estado pelo Hélio Garcia. As dificuldades da vida partidária, os partidos sem forças, que é indispensável à democracia, partidos fortes. Mas, entretanto, no Brasil, o que acontece é que os partidos são fracos, mas o Congresso ainda é forte. O Congresso ainda é uma instituição forte, respeitável. Então, a gente conclui que se os partidos fossem fortes, esse Congresso poderia ainda ser mais forte, ainda mais representativo. O monopartidarismo não pode. O pluripartidarismo é bom, mas o multipartidarismo é anarquia. Não pode. Então, não adianta ter muitos pequenos partidos, porque não dá organicidade às ideias. Na verdade, o mandato, o eleitor dá a você, mas dá ao partido também. Então, o mandato pertence aos dois. Isso aí, por exemplo, a revolução, o regime dos militares foi muito drástico na implantação da fidelidade partidária. Mas estabeleceu uns critérios que não permitiu, assim, a aplicação extensiva da perda de mandato por infidelidade partidária.
De modo que, sem a fidelidade partidária, partidos não se estrutura. E outra coisa, não tendo uma sanção para essa fidelidade, e essa sanção é a perda do mandato ou a suspensão de direitos políticos, como eles estão procurando fazer. Estão agora criando uma regra que o candidato não pode mudar de partido no curso do seu mandato. Se mudar, ele fica inelegível no próximo. Talvez essa regra vai funcionar. Eu acho a atividade política extremamente atraente, porque você tem dois meios de influir nas soluções. O poder econômico ou o poder popular, o poder político. Então, como eu não tinha poder econômico, o povo me deu o poder. E eu exerci esse poder no melhor modo que me pareceu bom para todos. Aqui, por exemplo, eu consegui passar o número de criar 203 municípios novos, quando Tancredo era candidato a governador, e que não queria, na ocasião, o partido PSD não queria. Esse foi um motivo de muita alegria para mim, porque lá na minha área os municípios eram muito grandes. Bocaíba, por exemplo, tinha 8.000 e tantos quilômetros quadrados. Foram criados primeiro 3, agora mais 2, e o município ainda é muito grande. Além disso, o município, o imposto de renda era dividido em função do número de municípios e não em função de renda. Então, era uma maneira de você retornar. Mas aí é uma muito boa do Israel. Eu fui lá reclamar dele, governador, então, precisa tirar o fulano de tal, fazem acusações muito pesadas sobre esse delegado. Era o que eles chamavam, não, delegado calça curta, né? Você viu. Ele falou, você que é culpado, como é que sou culpado? Você fez esses 200 e tantos município que não tem nem gente que sirva para delegado. Nós fomos num congresso, eu era do Tribunal de Contas, fomos num congresso no Rio. O Juscelino era presidente. E o pessoal, na representação, foi o Zé Maria Magalhães. Teve uma outra, nós éramos acho que 3. Né? E então marcou-se, os conselheiros naquele tempo chamavam ministro do Tribunal de Contas, vocês é que estão mandando, porque o governador é mineiro, etc. Mas o Zé Maria fala, bom, eu sou oposição, conheço o Juscelino, me dou com ele. Falei, bom, eu sou governo, mas não sou da intimidade deles. Bem, o Juscelino, então, oferece, nós fomos fazer uma visita a ele, né? E entramos, o pessoal entrou para cumprimentar, a bancada do Sul, principalmente, do Nordeste. Então, depois fomos nós, né? Eu, Zé Maria Magalhães e o outro. Aí, quando chegamos, ele fez aquela festa que só ele sabia fazer, né? Então, falou, você, Cícero, você aqui e tal, um grande abraço, etc. O Zé Maria Magalhães, ele era da área que fazia panela, era paneleiro e tal, e nos cumprimentou com uma efusão. Aí o pessoal assim, por isto é que esses mineiros chegam a presidente da República. Ó, íntimo do presidente, ninguém sabia. Agora ficamos sabendo porque o presidente se revelou. Eu apoiava o governo, mas não era desses que saía à rua
fazendo comícios, etc. Eu apoiei na medida em que achei que era uma solução para o país. A revolução não era para durar 20 anos. Não é? Ao que se dizia na época, era apenas para fazer uma eleição, expurgar, aquela história toda. Né? Lastimo que muitos direitos fossem sacrificados. Mas, na época, os fundamentos da Revolução justificavam um apoio. O regime autoritário que era o nosso, se fazia através de lei, não funcionava. Através do regime democrático, fácil, os partidos fortes, mas exige tempo. Então, o tempo que sedimenta as ideias, que forma as instituições, esse tempo foi cortado, foi rompido. Ah, Tancredo era um homem de muita sensibilidade, né? Muita sensibilidade. Mas não tinha, parece, a firmeza, por exemplo, do Brizola em matéria de princípios. Tancredo era um democrata, e os democratas, por princípio, são transigentes, né? Homens de composição. O Juscelino era realmente uma figura extraordinária, e eu sou muito à vontade para falar a respeito, porque nunca apoiei o Juscelino. Embora ele fosse apoiado pelo meu partido, mas em função da política de Bocaiúva, não apoiei. Lá nós apoiamos Gabriel Passos. Mas realmente foi um excelente governador, né? Lançou esse programa, esse Energia e Transporte. Sabe que na ocasião esse negócio soava assim como fantasia, né? Fantasia. E depois verificou-se que foi o ponto de partida para o grande desenvolvimento de Minas. Magalhães também era um governador assim, que as coisas dele todas eram muito estudadas. Coisa de banqueiro. Era tudo estudado, assim, conta corrente, crédito e débito, etc. Mas fez uma política muito boa, progressista. Eu acho que o Fernando Henrique vai ser um dos grandes presidentes da história do Brasil. Pelo seguinte, Getúlio, um grande presidente, passou o Brasil da era agrícola para a era industrial. Trouxe a legislação social. Outro grande presidente, o Juscelino, fez um desenvolvimento surpreendente no Brasil. Trouxe como missão fazer uma mudança no Brasil. E eu acho que o Fernando Henrique trouxe como missão fazer uma mudança no Brasil. O Brasil agrícola passou industrial, depois passou agroindustrial, mas hoje é um país que precisa se adaptar ao progresso ocorrido nesses 30 ou 40 anos ou 50 anos. Do ponto de vista político, Minas tinha muito mais força. Hoje, do ponto de vista do progresso, do desenvolvimento, né, Minas tem uma projeção extraordinária, todas as áreas, técnica, acadêmica, etc. Agora, em consequência dessa crise partidária, o Minas não tem hoje a projeção que teve no passado. O ponto de partida mesmo é mudar a mentalidade do eleitor.
É o eleitor procurar dados para fazer uma escolha tendo em vista o interesse geral com o que ele beneficia-se e beneficia o interesse particular. Minas Gerais é realmente assim, o estado que se retrai, mas ainda assim o Brasil não seria nunca o Brasil que é sem Minas Gerais. Tem grande esperança no futuro. Eu penso que essa turbulência agora passa com mais 5 anos e vamos ter um novo tipo de vida política mundial diferente da existente hoje.